Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, sou consultor tributário da Tax Prático e hoje na nossa aula, nas nossas dicas, a gente vai abordar sobre os procedimentos de autorregularização para os contribuintes que foram notificados pelo evento 379 e 380, ok? Vamos lá! Essa primeira lâmina quis abordar sobre a tragédia anunciada, de que muitos colegas da profissão eles vêm se perguntando por que dessa autorregularização. Mas a autorregularização já era algo previsto na Lei Complementar 123/2006. Como nós podemos ver, no seu artigo 29, incisos 9 e 10, já trazia sobre a questão dos 20% a mais em relação a receita e despesa e dos 80% de recursos e ingressos para comercialização e industrialização. Então, tudo isso já era previsto desde 2006. O que a Cefaz fez realmente foi abordar e trazer a questão da autorregularização para a prática, normatizar a autorregularização para os contribuintes. Fazendo um paralelo com as instruções normativas lançadas anteriormente, que traziam sobre o assunto, temos a IN 47/2019 e a IN 79/2019. A IN 47/2019 trouxe os eventos que já estavam previstos no artigo 29 e a IN 79/2019 procedimentalizou alguns casos específicos, além de trazer os prazos e as multas que o contribuinte poderá pagar nos casos de substituição tributária, quando ele tiver receitas com substituição tributária. Então, a IN 79/2019 é leitura obrigatória para nós contadores. Ela já foi alterada pela IN 86/2019, principalmente em relação aos prazos. Mas você que está assistindo esse vídeo agora, é super importante que você leia a IN 79/2019, pois ela traz todos os procedimentos que nós usamos para regularizar os contribuintes. O evento 379 ele ocorre na situação em que o contribuinte ele aufira receitas a menor 20% do que as suas despesas, do que o seu CMV. Ah, Pedro, como é isso? Nada mais é do que o contribuinte que tenha suas despesas de R$120 mil, por exemplo, e tem uma receita de R$100 mil, ok? Então vamos lá. Dentro do 379, na Instrução Normativa 79/2019, a Cefaz ela traz todo o cálculo do CMV, além de trazer todos os CFOPs que estão sendo considerados pela Cefaz, além de trazer dicas sobre a questão dos descontos, que devem ser deduzidos, aqueles que são incondicionais, ou seja, aqueles descontos que constam na nota fiscal devem ser deduzidos, eles não entram para a base de cálculo. Também tratando de mútuo, aqueles que estiverem formalizados por contrato escrito, registrado em cartório, comprovação do efetivo ingresso em conta bancária, além daqueles que devem estar informados na declaração do imposto de renda, da pessoa física ou da pessoa jurídica. Ou seja, para comprovar mútuo nas doações, deve ter toda essa documentação. Não basta apenas o contribuinte dizer, olha, isso aqui é um mútuo. Não, ele deve informar e também colocar na forma de documentação, levar a documentação para análise da Cefaz. Outro ponto importante, e uma dica que eu trago para vocês, é a relação entre transferências quando se tratar de matriz e filial. Quando houver esses procedimentos, também deverão ser deduzidos. Então, se no momento de você verificar a carta que o seu cliente recebeu e você verificou que existe ali transferências entre matriz e filial desses produtos, você poderá deduzir do cálculo. E, por consequência, poderá entrar com algum processo junto à Cefaz sobre essa questão. Agora, tratando sobre o evento 380, ocorre quando o valor das aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização for superior a 80% dos ingressos de recursos do mesmo período. Ou seja, pessoal, é bem claro, o contribuinte teve uma receita de R$100 mil. No mesmo período, ele teve despesas com comercialização ou industrialização em R$80 mil. Então, no caso, esse contribuinte também será autuado. Então, é bastante importante verificar como está toda a documentação do seu contribuinte, principalmente quando se tratar desses casos de comercialização e industrialização.
Pedro, onde a Cefaz está retirando todas essas informações? Através da DEFIS, do inventário, da FD e ICMS-PI, os ingressos de recursos, notas fiscais, cupons fiscais e até mesmo sobre os dados dos cartões de crédito. Ou seja, a Cefaz está cruzando todos esses dados e verificando quais os contribuintes se encaixam nos dois eventos, ou no 379 ou no 380, ou até mesmo nos dois. Existem casos que têm contribuintes que estão dentro dos dois casos. Ponto importante, atenção com a DEFIS. Lá na DEFIS, pessoal, nós sempre colocamos o inventário, tanto do ano em que finda e também do ano inicial, todas as nossas compras, todas as nossas despesas, tudo isso. Então é bastante importante, na hora de preencher os dados da DEFIS, preencher com cuidado e que estejam de acordo com as informações declaradas na FD e ICMS, com as informações que estão no SIGET, pois todos esses dados estão todos sendo cruzados pela Cefaz. Ou seja, tem contribuinte que na DEFIS colocou o inventário de uma forma e na FD e ICMS colocou outro valor, ou até mesmo deixou de enviar a DEFIS, na verdade deixou de preencher o campo como estoque. Então tudo isso é verificado e é levantado pela Cefaz. Após todo esse procedimento, todos esses problemas que foram enfrentados pelos contribuintes nas primeiras cartas que foram recebidas em agosto, alguns deles solicitaram um prazo maior. E junto à entidade, o CRC, a Acontece, o próprio sindicato, entraram em contato com a Cefaz, entraram com o diálogo para possibilitar prazos maiores. E foi o que a IN 86/2019 ela trouxe. Ela aumentou o prazo em 60 dias, ou seja, a IN 79 ela trazia um prazo de 30 dias para regularização. A IN 86 acresceu 60 dias a mais. Ou seja, hoje o contribuinte que recebe a carta ele tem 90 dias para poder fazer toda a sua regularização. Além disso, é importante também deixar claro que a notificação ela será considerada como recebida se o contribuinte, dentro dos 45 dias, ele não fizer nada. Ou seja, chegou para mim a notificação, passou 45 dias e eu não abri e não verifiquei. Então, após os 45 dias, será considerado como uma ciência automática. Será considerado como se eu tivesse aberto o conteúdo da cartinha e tivesse visto tudo. Outro ponto importante são as punições. Pedro, vamos lá. Quer dizer que se eu não me regularizar, não fizer todo esse processo de autorregularização, eu serei punido? Sim, você será. Além de ter a sua inscrição estadual suspensa, você também ficará impedido de fazer a nova opção do Simples Nacional durante 3 anos seguidos. Ou seja, se o contribuinte, nós estamos falando do ano calendário de 2018, deixa de autorregularizar, ele será excluído naquele respectivo ano e ficará 3 anos impedido de fazer a opção pelo Simples Nacional. Tratando-se de autorregularização, nós vamos ter 2 tipos de contribuinte. Aqueles que não têm substituição tributária e os que têm substituição tributária. Como assim, Pedro? Os contribuintes sem substituição tributária irão fazer toda a autorregularização através apenas do PGDAS, não precisando pagar nenhum DAS específico para isso. Eles vão fazer toda a sua declaração, toda a sua autorregularização através do PGDAS. Pedro, uma pergunta super importante, e já a gente vai falar mais um pouco sobre ela. Eu não tenho os documentos fiscais emitidos. Eu posso fazer a autorregularização no PGDAS de forma automática, sem um documento fiscal? A resposta é sim. Você poderá, porque você está coberto, você está coberto pelo procedimento de autorregularização. Então, mesmo que você não tenha um documento fiscal emitido, você irá entrar no PGDAS e declarar os valores para ficar de acordo com o que a Cefaz está solicitando. Se a Cefaz está pedindo para que você, contribuinte, aufira mais receita, porque você está dentro de um dos eventos, você vai lá e vai fazer. Você poderá fazer todo esse procedimento mês a mês, como poderá também colocar todo o valor
na competência de dezembro, como a Cefaz abriu a possibilidade na Instrução Normativa 79. Então, contribuinte sem substituição tributária através do PGDAS. Pedro, e os contribuintes com substituição tributária? Que é o meu caso. Vamos lá. Para esses contribuintes, a Cefaz abre a possibilidade de que eles façam lá o PGDAS, coloquem lá as suas receitas com substituição tributária dentro do PGDAS, marcando lá com substituição. Logo, dentro do PGDAS, o ICMS não será recolhido. Entretanto, sobre esse valor, sobre esse montante, será aplicado um valor, um percentual de 10%, que aí será a multa. Pedro, então quer dizer que dentro do ano, meu contribuinte deixou de oferir receita de R$50 mil com substituição tributária. Qual o valor de multa que eu vou pagar nesse caso? Nesse caso, são R$50 mil vezes 10%. Então, você vai ter ali um valor de R$5 mil. E sobre esses R$5 mil, a Cefaz ainda abre a possibilidade de você ter uma redução de 50%. Então, você vai aplicar ainda 50% sobre esses 10%. Então, vai ficar ali R$ 2.500 para você pagar. Pedro, eu não consigo identificar o valor de substituição tributária do meu cliente. Como é que eu vou fazer? Se você não consegue identificar esse valor, você poderá fazer uma conta proporcional. Ou seja, se em 2018 o meu contribuinte tem um 100%, né, de receitas e dentro desse 100%, 80% de receitas foram sem substituição tributária e 20% com substituição tributária, você faz essa aplicação no valor que você vier a colocar, né, no ano calendário de 2018. Então, Pedro, então quer dizer que eu vou aplicar essa conta, vou utilizar seu exemplo. Eu tenho uma receita de R$100 mil para colocar. R$100 mil vai ser o suficiente para que eu possa me autorregularizar. Então quer dizer que 80% vai ser sem substituição e 20% ali, R$20 mil vai ser com substituição? Isso mesmo, dessa forma. Se você não consegue identificar dentro, né, das receitas do seu contribuinte o valor exato de mercadorias comercializadas com substituição tributária, essa é a única forma de fazer. Pronto. Se tratando de autorregularização através do DAI. Vamos lá, seu contribuinte, utilizando o mesmo exemplo, deu ali uma multa de R$ 2.500. Para fazer todo esse recolhimento, você vai utilizar o DAI, o 7323, né? Tem um código específico. E já está tudo previsto. A redução é de 50%, a gente já fez a aplicação. Para fazer o procedimento de parcelamento, Pedro, eu ouvi dizer que esse procedimento de parcelamento não poderá ser realizado por alguns contribuintes. É verdade? Não, não é verdade. Você poderá sim realizar esse procedimento de parcelamento normal, ok? E, tratando-se de uma autorregularização e não de uma punição, você poderá parcelar esse valor em até 30 vezes. É claro que a parcela mínima é R$ 200, ok? Vamos lá. Para comparecer, né, aos núcleos da Cefaz, eu vou identificar, né, fazer a identificação da empresa, os responsáveis, o valor da omissão de receita deverá estar dentro desse documento, os meses das emissões. Pedro, mas você acabou de dizer que pode ser dezembro? Pode sim. Se você não consegue identificar mês a mês o valor da omissão de receita, você poderá tranquilamente colocar na competência de dezembro. Conforme a Cefaz já deixou na Instrução Normativa 79 de 2019, já deixou bem claro que eu posso colocar as receitas todas na competência de dezembro se eu não conseguir fazer a identificação. Esse procedimento, a multa lá vai estar 10% das diferenças lançadas no PGDAS. Eu até aconselho, coloquem lá a receita que está no PGDAS, a receita na segunda coluna de receitas omitidas e ao lado, em uma terceira coluna, vocês coloquem as receitas que tenham incidência de ST, para ficar tudo bem explicado para a Cefaz. Utilização do DAI 7323 e dentro da observação do DAI, autorregularização tributária IN 79/2019. Tudo isso aí é muito importante. O vencimento será de acordo com a atividade da empresa.
Sendo comércio é uma data específica e sendo indústria outra data. Ou seja, sendo comércio é até o dia 20 do mês subsequente, sendo indústria vai ser até o último dia, né, o último dia útil do mês subsequente. Essa questão que eu coloquei, o ato deverá ser concluído após análise do fazendário, verificando se o valor da multa corresponderá aos 10% do valor das diferenças relacionadas ao mês ou ano, para os contribuintes que não conseguiram fazer a identificação, se é por mês ou ano. Então, isso fica muito a cargo do próprio contribuinte. Ele que vai decidir se vai fazer a autorregularização mês a mês ou vai colocar a regularização toda em um ano só, um exercício só. Que aí eu coloquei algumas perguntas para a gente poder discutir. Pedro, se eu atrasar o parcelamento, o que acontecerá comigo? O atraso em mais de 60 dias irá resultar em perca do parcelamento, ok? E aqueles valores que você pagou vão ser ali abatidos e o restante do valor, sem a redução, você vai perder a redução, será inscrito em dívida ativa. Então, após o procedimento de parcelamento, é extremamente importante que o contribuinte faça os pagamentos direitinho para que não perca, né, a redução e o benefício do parcelamento. Eu tenho direito à redução de 50% nos casos de parcelamento? Sim, o contribuinte tem esse direito, porque os 50% que estão sendo colocados é o procedimento de autorregularização. Lá na própria lei do ICMS 2.670, lá no artigo 123, ele abre a possibilidade de pagar os percentuais de redução são escalonados de acordo com as parcelas. Entretanto, aquilo ali são os casos de punição, quando a Cefaz já está punindo. A gente está falando de um processo de autorregularização, o que é diferente. Então, eu tenho sim direito à redução de 50%, ok? Tratando-se de autorregularização, quando a exclusão da opção do Simples Nacional se dará a partir de que data? A Lei Complementar 123, em seu artigo 29, no parágrafo 1º, ela já traz que a exclusão vai produzir efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelos próximos 3 anos, como a gente já falou. Então, é bastante o contribuinte ficar bastante atento nessa questão da exclusão, ok? Empresas que foram notificadas devem fazer ajuste mês a mês? Sim. Entretanto, se você não consegue, se você, contador, não consegue identificar os meses em que seu contribuinte, né, teve lá toda a questão dos valores e tudo isso, a Cefaz abriu a possibilidade de colocar todos os valores no mês de dezembro. Ou seja, se eu não consigo identificar, por exemplo, durante um ano, 100 mil reais, eu não consigo identificar qual foi o mês que foi 10 mil, o outro mês que foi 15, se em maio foi isso, eu posso colocar na competência de dezembro. Pedro, posso aumentar a minha receita sem emissão do documento fiscal? Sim. Lembrando que nós estamos cobertos pela autorregularização da Cefaz. Através dessa autorregularização, o contribuinte ele tem esse direito de fazer todos os procedimentos. Então a Cefaz ela não irá, nem a Receita irá punir o contribuinte por fazer esse processo de autorregularização, ok? Então eu posso sim fazer a emissão desses valores, posso declarar esses valores sem a emissão de documentos fiscais, ok? Pedro, não tenho produtos com ICMS-ST. Devo proceder com a autorregularização? Sim. Não é só porque você não tem produtos com substituição tributária que você não vai deixar de se autorregularizar. Você continuará procedendo com a autorregularização, entretanto não precisará fazer nenhum procedimento junto à Cefaz, né? Toda a questão do DAI e tudo, isso não precisa, porque já que você não tem produtos com substituição, todo o seu processo de autorregularização será feito dentro do próprio Simples Nacional através do PGDAS. Então, lá vai ser o local onde você irá realizar a autorregularização. Pedro, minha empresa foi excluída, passando a ser regime normal no Estado. Posso me creditar do ICMS sobre estoque? Essas são algumas questões que vêm chegando já com os contribuintes que foram excluídos. Sim,
o contribuinte ele vai ter o direito à recuperação de crédito em relação às suas entradas a partir do momento que ele deixe de ser Simples Nacional. Isso falando também de ICMS antecipado e também sobre o valor do estoque, ok? Pedro, posso alterar a natureza do meu produto para normal para não efetuar o recolhimento da multa dos 10%? Pessoal, isso é uma questão que alguns contadores vieram me indagar, alguns clientes notificaram, falaram sobre isso. É extremamente importante que o contribuinte ele não pode alterar a natureza de um produto apenas para não pagar uma multa. Ou seja, se o meu produto é substituição tributária e eu fiz a venda dele, deixei de emitir documento e vou fazer o processo de autorregularização, ele vai continuar sendo com substituição tributária. Em nenhuma hipótese eu vou poder colocar ele como sem substituição simplesmente para não pagar a multa, ok? Então as mercadorias que são com substituição tributária continuam sendo com substituição tributária. E as mercadorias sem substituição vão continuar sem substituição. Eu não posso, em nenhuma hipótese, fazer alteração na natureza dos meus produtos. Ok? Algumas perguntas que alguns contribuintes, alguns clientes enviaram para a gente. Pedro, meu estoque está tudo ok. Coloquei lá todas as informações corretas. Mesmo assim, a Cefaz me notificou. Só o estoque em si não é a única ferramenta que a Cefaz está observando. Então é bastante importante que você verifique, além do FD-ICMS, a sua DEFIS, as suas compras, todo o processo de cartão de crédito, tudo isso. É importante verificar todas as ferramentas que a Cefaz está observando. Tá ok? Outras perguntas também que vem chegando muito é sobre o procedimento, sobre o prazo. O prazo para autorregularização, pessoal, ele passou a ser 90 dias com a Instrução Normativa 86/2019. Entretanto, tem contribuintes que foram notificados lá no comecinho, em agosto, que ficam se perguntando se eles vão ter direito a esse prazo estendido. Sim, também terão direito a esse prazo da Instrução Normativa 86/2019. E é importante deixar claro também que o prazo de retorno, como os colegas da Cefaz informaram no Cefaz Dialoga, o processo de retorno da Cefaz para o contribuinte é de 20 dias. Então, se eu não fiquei satisfeito, se eu não... Olha, essa carta aqui eu acho que tem algumas coisas erradas, vou encontrar e vou indagar a Cefaz. A Cefaz ela tem um prazo de 20 dias para te retornar. Então é muito importante que você faça esse processo de autorregularização o mais rápido possível. Se não fiquei satisfeito com os levantamentos apontados pela Cefaz, eu entro com o processo e aguardo. Então é bastante importante que você já faça todo esse procedimento o mais rápido possível. Ok? Em relação aos produtos com substituição tributária, bastante atenção em tudo que a gente falou sobre a questão do parcelamento e a questão de encontrar o valor. Se eu não tenho os valores, eu posso colocar e aplicar a proporcionalidade das minhas vendas efetuadas no respectivo ano. Ok? Então, pessoal, nós encerramos por aqui. Essas foram as nossas dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.